boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei, porque eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Priscila, eu sou professora de artes e eu tô fazendo esse vídeo para explicar um pouco melhor os roteiros para o primeiro ano A e B da Escola Elza Saraiva Monteiro, ok? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro de vocês. Eu passei um roteiro para vocês inicial que ele ia do final do mês de março até o final do mês de abril, tá? Eu passei acho que umas 6 atividades, não me lembro certinho, mas a gente vai falar um pouco sobre elas aqui, tá? Primeira coisa muito importante, o livro. Todas as atividades que eu passei são baseadas no livro de vocês. O livro de vocês é Todas as Artes, é um volume único e grande. Teve muitos alunos que receberam esse livro, porque eu entreguei para os alunos, principalmente os alunos do primeiro ano A. Mas vão ter alunos que não vão ter esse livro, não vão ter acesso a ele. Então, o que eu fiz? Eu enviei a fotografia das páginas que a gente estava usando para fazer o roteiro. Mas, a partir de agora, a gente não vai precisar mais das páginas, porque nós vamos ter o livro online. Eu achei um link de um lugar que vocês conseguem acessar o livro inteiro. Então, basta vocês seguirem as páginas que eu vou falando e vocês vão tendo o conteúdo certinho com o livro na mão de vocês. Não na mão, mas no celular ou no computador, ok? Vamos falar um pouco sobre o conteúdo. Gente, como eu havia falado, eu falei acho que isso mais no primeiro ano A do que no primeiro ano B, porque eu quase não consegui ver os meus alunos do primeiro ano B. Vocês vão ter umas atividades que são um bom resumo, um belo resumo do que foi o que vocês aprenderam do 6º ano até o 9º. Então, a gente tem muito conteúdo, mas ele é um conteúdo todo só resumido. Então, vamos lá. A primeira atividade que eu passei para vocês assistirem a um músico tocando a música 433. O vídeo da música 433, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas ele basicamente era isso aqui. Será que vocês estão conseguindo ver? Professor, ele ainda não começou. Será que já está certo? Música não começa nunca? Agora é importante. A música 433, ela foi criada por um visionário musical e o objetivo da criação dela era vocês passarem 4 minutos e 33 segundos ouvindo apenas os sons daquele ambiente. Então, as tosses, os mexerem de cadeira, a própria respiração é o conceito musical. Ah, professor, coisa idiota. Não é idiota, não, gente. Esse artista visionário, ele queria que vocês experimentassem um pouco do que é a música do cenário comum. O nome disso é paisagem sonora. E nós estudamos essa paisagem sonora no 8º ano, normalmente, com um artista chamado Murai Schaffer. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre esse artista Murai Schaffer. Então, assim, eu pedi 2 pesquisas. A primeira era sobre Murai Schaffer. Eu passei um link de um site onde uma artista comentou e falou um pouco sobre quem foi Murai Schaffer e suas obras. E aí, aqui tem 3 perguntas a respeito disso. Então, o nosso primeiro trabalho de pesquisa é sobre Murai Schaffer. Então, ele pergunta, qual foi a maior criação de Murai Schaffer? Comente um pouco. Então, assim, às vezes você não vai achar a maior criação, mas você acha a maior criação na sua opinião, segundo o que você pesquisou. Você vai pegar o nome da obra, escrever e falar um pouco sobre ela. Como que essa obra é, como ela funciona, porque ela é assim. Beleza? Segunda pergunta. Você acredita que é possível melhorar um ambiente se as pessoas analisarem a paisagem sonora do mesmo? Como assim analisarem, professora? Vou explicar. Existem alguns ambientes que você não quer entrar só pela sonoridade que o ambiente é. Exemplo. Vamos supor que você é um fanático de rock. Se você entrar num baile funk e você for um fã fanático de rock, muito provavelmente você vai se sentir incomodado com aquele som. A mesma coisa que se nós encontrarmos alguém que é fanático por funk e entrar no concerto de rock também se sentirá incomodado. Ah, professora, tem pessoas que gostam dos 2 gêneros? Sim, mas estou falando de pessoas que não gostam. Essas pessoas se incomodam com a paisagem sonora daquele ambiente. Agora vamos falar sobre o dia a dia. Se você entrar no meio de um trânsito de São Paulo, onde as pessoas estão xingando, gritando, buzinando,
muito provavelmente você vai ficar incomodado, assim como o roqueiro ou o funkeiro ficaram incomodados naqueles ambientes. Então a pergunta, ela quer falar sobre esse pensamento. Será que é possível uma pessoa analisar a paisagem sonora de um certo ambiente, conseguir melhorar ele para todas as pessoas que andarem por ali não se sentirem incomodadas com aquele som? É basicamente esse pensamento que tem a questão. E terceira pergunta, na sua opinião, como o ambiente escolar, isso é, escola, é prejudicial para a saúde auditiva dos alunos e dos funcionários? Eu sei que vocês não estão no ambiente escolar agora, mas todos temos memória de quando isso existia. Então, por exemplo, como é o ambiente sonoro do intervalo? Ele é bom? Ele é ruim? É exagerado? E aquela aula bem agitada, onde está todo mundo conversando? Será que é boa? Será que não é? O sinal da escola, será que é agradável? Então, as 3 perguntas, elas são direcionadoras na sua pesquisa. É para você pensar sobre isso e me entregar uma pesquisa sobre esse assunto. Não precisa responder a 1, a 2 e a 3 de forma pá. Não é isso. Eu quero que vocês pensem sobre isso e construam o trabalho de vocês, ok? Professora, eu tenho dificuldade com isso. Posso responder a 1, a 2 e a 3? Se você tiver dificuldade, você pode. Mas às vezes você pode responder a 1, a 2 e a 3 e depois ver como linkar as 3 respostas em um único texto, ok? Pode parecer difícil, mas esse trabalho vai ajudar vocês a entender um pouco sobre a paisagem sonora e também, muito importante, a vocês melhorarem um pouco a escrita de texto de vocês. Vocês já estão no primeiro ano de médio. Logo, vocês vão precisar escrever vários textos para entrar em universidades, conseguirem empregos e coisas assim. Quanto mais treinar, melhor. Aí nós voltamos para a primeira lição do roteiro. A primeira lição do roteiro de vocês era assistir ao vídeo do YouTube, que eu acabei de passar. Aí depois ele está pedindo para vocês lerem da página 39 à página 41, que está falando sobre essa música 433. E na página 40 tem algumas perguntas onde vocês vão ter que responder. Teve vários alunos que tiveram essa lição antes da gente sair para o nosso recesso, férias, quarentena. Então, quem já fez, ótimo. Quem não fez, por favor, faça e me envie. Beleza? Essa é a primeira atividade. Reparem que ela é uma atividade do conteúdo paisagem sonora. A atividade seguinte é a pesquisa do Murray Schafer, que eu já expliquei agora há pouco. E nós temos 2 atividades com o mesmo tema. Por que estou falando isso? Porque as atividades de vocês, infelizmente, pelo que eu vejo, elas têm temas muito diversos. Então, nós vamos para a próxima atividade de vocês, que é um questionário. Ele pede para que vocês leiam da página 47 à página 48. Página 47, página 48 está mostrando esses instrumentos musicais aqui. Página 48 está falando sobre um texto sobre ritmo, textura, melodia. Então são coisas básicas sobre música que vocês aprendem normalmente no 7º ano, no 6º. Como eu falei, o conteúdo é uma revisão desses anos, musicalmente falando. E aí ele tem algumas perguntas muito fáceis, muito simples. Vamos lá. Primeira pergunta é: o que são instrumentos de sopro? Sopro. Eu acho que está bem fácil de saber. O que são instrumentos de cordas? Isso é um instrumento que tem aquela cordinha fina nele. Também acho que é bem fácil de saber. E o que são os instrumentos de percussão? Os instrumentos onde a gente bate, chacoalha. Quais são eles? Como eles são? E a última pergunta: é possível existir uma música sem ter melodia e ritmo? Mas, o que é melodia? O que é ritmo? Como são essas coisas? E ele está falando também, nessa página, sobre os parâmetros sonoros básicos. Altura, timbre, intensidade. Quem está ouvindo essas palavras que eu estou falando está pensando: eu já tive isso antes? É porque vocês já tiveram. É um conteúdo antigo que a gente está retomando. Para isso, eu pedi para vocês escutarem alguns áudios. Então, por exemplo, esse primeiro áudio. O do violino. E o do trombone.
3 instrumentos reproduziram as notas Dó, Ré, Mi e Fá, mas com timbres diferentes. Esse primeiro áudio está mostrando o que é o timbre. Tem um outro áudio que está mostrando o que é a intensidade, duração, altura, ritmo, melodia e textura. Todos esses áudios vocês tiveram acesso. Ouvindo os áudios e lendo essas 2 páginas que eu falei, vocês conseguem responder as perguntas. Mas um aluno bem atento, que lembra o conteúdo, vai conseguir responder sem ler nada e sem escutar os áudios, ok? Essa foi a atividade dessa semana, como eu falei, bem simples de fazer. Na semana seguinte, eu também fiz algumas perguntas sobre outro conteúdo. Estão vendo como os conteúdos eles vão mudando rápido? Foi o que eu tentei explicar, é uma grande revisão. E esse conteúdo é sobre partitura musical, onde a gente encontra na página 49, na página 50, aqui já tem um texto diferenciado. Então, nossa, 2 páginas para um conteúdo é um conteúdo bem grande. A maioria dos alunos acaba não tendo muito sobre partitura musical, porque é um assunto um pouco complexo de ser estudado na escola, porque ele não é tão simples. Mas eu passei para vocês 2 links do YouTube, um que é desse rapaz e o outro que é desse mesmo rapaz, que está falando um pouco sobre a leitura da partitura, certo? Então, basicamente, o ideal nessa semana era o quê? Assistir esses 2 vídeos, na verdade, desculpa. Depois, ler as 2 páginas, que tem muito mais imagens do que escrita e conteúdo escrito. E aí depois responder essas perguntas que estão aqui. Que são, basicamente, o que é uma partitura musical? Muito fácil, porque vocês têm acesso a ela aqui no livro. Então é fácil de ver o que é e o que significa. Segunda pergunta. Quantas claves existem? No livro de vocês também está mostrando isso. Caso vocês não consigam achar o conteúdo no livro, vocês conseguem com muita facilidade achar em qualquer site de busca do Google, tá? E terceira pergunta. Por que é necessário existir as pausas na partitura musical? Gente, essa pergunta alguns alunos tiveram dificuldade, mas basicamente assim. Se eu colocar as notas e não falar quanto tempo cada nota vai durar na hora de eu tocar ela, será que eu vou conseguir reproduzir a música do jeito certo? Pense sobre isso. Beleza? Então, essa outra lição é justamente sobre leitura de partitura musical. Assuntos diferentes. Então, a gente viu sobre Murray Schafer, a gente viu sobre instrumentos, um pouco sobre a textura musical, melodia, falando um pouco sobre parâmetros sonoros, que é altura, intensidade. Nossa, é muita coisa diferente. Porque é uma grande revisão. Ainda chegamos na última semana, que na verdade é a lição mais interessante. O livro, ele sempre fala sobre coisas que vocês já trabalharam e coisas novas. Música experimental, que é o que a gente tem no final do capítulo sobre música, página 54, 55, 56, 57 e vai até 57. Ela é um conteúdo novo que vocês provavelmente nunca viram antes. Aí, o que eu fiz? Eu passei 2 vídeos no YouTube. Alguns alunos que assistiram falaram pra mim que é estranho. Um dos vídeos é esse, que tá mostrando o Joe Cage, que é um músico que fala sobre a paisagem sonora, mas também tem muita influência sobre o que é música experimental. E o outro vídeo é esse daqui, que tá mostrando o Festival de Música Experimental. Então você liga e vê esses sons estranhos, as pessoas usando instrumentos que não são instrumentos musicais para fazer música. Você fala, nossa, o que é isso? De onde veio isso? Ai, que horror! Isso é música experimental. É só isso? Não, gente. Música experimental é uma gama musical, vou dizer até que um gênero musical muito diverso, muito diferente e muito interessante. Basicamente, os visionários começaram a estudar música experimental, eles acreditam que absolutamente tudo pode ser usado para fazer música. Uma goteira, o respirar, cair de um objeto no chão. E isso gera uma música que às vezes é totalmente fora do tempo, do compasso e do ritmo natural que a gente está acostumado a ouvir música. E mesmo assim, pode virar uma música. A música experimental é um jeito de você estudar música um pouco mais avançado do que as coisas básicas. E é bastante interessante. Então eu pedi para vocês acessarem esses 2 links e escreverem uma redação
Professora, aula de artes, né, de português. Sempre escuto isso, as pessoas adoram falar isso. Gente, escrever nunca será algo apenas de uma área de conhecimento da humanidade. Nunca será só de linguagem. Ele é usado para matemática, é usado para geografia, é usado para tudo. Então, escrever sobre um assunto, a depender do assunto, pode ser arte sim. Aí eu pedi para vocês fazerem essa redação. Para quem tiver dificuldade sobre como fazer uma redação, o que eu coloco, como é que eu faço, nananana, dá uma pesquisada na internet. Se vocês não acharem nada apropriado, me pergunta que eu sempre estarei aqui para responder. Mas, basicamente, eu pedi uma redação sobre o assunto, muito mais sobre a sua opinião, é quase que uma resenha pessoal, uma resenha crítica. E aí eu coloquei algumas coisas que você pode colocar nessa sua redação. Por exemplo, o que é música experimental? Qual foi a evolução da música experimental ao longo dos anos? Qualquer coisa pode ser música experimental? Então, se você colocar dentro dessa redação essas 3 respostas, você tem uma redação muito mais fluida e muito mais organizada, tá? Eu coloquei essas perguntas porque essas coisas precisam estar na redação para ela ficar boa e vocês ganharem uma boa nota, beleza? Basicamente é isso. Esse foi o nosso roteiro do mês de março e abril. O que vamos ter no mês de maio? Essa primeira semana, vocês vão precisar apenas escutar essa videoaula que eu tô passando agora para vocês. E caso vocês não tenham feito alguma coisa, fazer. Na semana que vem, eu vou passar uma recuperação. Professora, todos têm que fazer essa recuperação, mesmo quem tiver feito outro conteúdo. Eu espero que todos façam. Mas quem já tiver com todas as lições bem em dia, fez bonitinho, as coisas estão bem ok, não tem uma necessidade tão grande assim. Isso é muito mais para quem se atrapalhou muito nesse 1 mês e meio e não conseguiu fazer as atividades. Então, basicamente, o que você vai fazer? Eu vou passar um vídeo para vocês. Vocês vão assistir o vídeo, eu não vou falar o que é. E aí, vocês vão assistir várias vezes, treinar o que o vídeo está pedindo, gravar você fazendo aquilo e me enviar. Ai, professora, parece difícil. É um pouquinho, mas é muito divertido, tá? Eu não vou falar o que é, porque vai estar no roteiro de vocês da semana que vem. Aí, muito importante, na semana seguinte, eu vou pedir para vocês responderem um tipo de prova-teste. Vocês vão receber um link, vocês vão clicar no link e vai aparecer a prova. E vai ter lá pergunta e opções para resposta. E você vai respondendo e me enviando, ok? Nós vamos ter de nota a pesquisa que eu passei para vocês sobre o Murray Schafer, a redação da música experimental, a avaliação que eu vou passar logo mais e depois não, as respostas dos 3 questionários que eu passei. Isso que vai compor a sua nota no primeiro bimestre. Tudo bem, gente? Olha, eu espero que tenha ficado bem claro. Não fiquem preocupados. Ai, professora, será que eu vou conseguir fazer essa prova? Não vou. Todo mundo vai conseguir fazer. Vocês têm o apoio do livro de vocês, porque vocês vão ter o link de acesso a ele. Vocês vão ter estudado, vão ter entendido. Essa explicação que eu dei agora ela é bastante importante, então se vocês quiserem rever o vídeo em alguns momentos, reassistam, tá certo? Não se preocupem. Eu espero que todo mundo esteja bem, eu espero que a família de vocês esteja bem em casa. Eu sei que está sendo muito difícil, mas juntos nós vamos conseguir superar isso, tá bom? Um abraço, um beijo a todos e até mais.